Hoje vou falar para todos os jovens do sacerdócio arônico que estão se preparando para sair em missão, todos os missionários de tempo integral e todos os pais e avós que incentivam e preparam os jovens para esse trabalho. Há vários meses visitei a cidade de Far West, no Missouri. Houve uma época em que esse local foi o lar e o refúgio de 3 ou 4 mil membros da igreja. Hoje não existem mais casas por lá, só campos. Em julho de 1838, o profeta Joseph Smith recebeu uma revelação de que os 12 deveriam ir a Far West em 26 de abril de 1839, para dar início ao trabalho missionário na Grã-Bretanha. Em Discourses of Wilford Woodruff, lemos: quando essa revelação foi dada, tudo estava relativamente quieto e tranquilo naquela terra. Mas quando chegou o momento de os apóstolos cumprirem essa revelação, todos os santos tinham sido expulsos de casa. O presidente Young perguntou aos 12 que estavam com ele: como vamos fazer para cumprir essa revelação? Alguns irmãos disseram que o Senhor aceitaria a boa intenção dos 12 e não exigiria a vida deles para que a revelação fosse cumprida. Wilford Woodruff continua: o Espírito do Senhor pairou sobre os 12, e eles disseram: o Senhor Deus disse, e nós cumpriremos essa revelação e mandamento. E foi isso que sentiram o presidente Young e os que estavam com ele. Os 12, obedecendo à revelação, partiram para realizar o trabalho missionário. Wilford Woodruff estava tão doente que mal conseguia ficar de pé. Heber C. Kimball escreveu que Brigham Young também estava tão doente que não era capaz de andar 100 metros sem ajuda. Ele deixou a mulher e as filhas doentes na cama. Quando saiu de casa, Brigham Young usava um longo acolchoado sobre os ombros, porque não tinha nenhum casaco. Em 28 de agosto de 1852, 5 anos após a chegada dos santos ao Vale do Lago Salgado, Brigham Young convocou uma conferência especial em que aproximadamente 100 homens foram chamados para servir missões nos 4 cantos da terra. O chamado transmitido aos missionários por George A. Smith, dos 12, foi o seguinte: os chamados que faremos nesta conferência não serão em geral muito longos. Provavelmente a pessoa ficará de 3 a 7 anos, no máximo longe da família. Hoje, nossos missionários não saem em missões sob circunstâncias tão extremas. Eles gozam de certo conforto e facilidades, vestem-se adequadamente, alimentam-se bem e viajam de avião. Atualmente, mais de 58 mil missionários de tempo integral servem em 136 países e territórios. Em julho, serão 331 missões. A emoção de ser missionário de tempo integral é uma das maiores bênçãos a que um jovem do sacerdócio arônico pode aspirar. A maioria dos missionários recebe treinamento especial em um dos 15 centros de treinamento missionário do mundo. O maior, em Provo, tem atualmente 3.000 missionários. Achei que vocês se interessariam em conhecer várias estatísticas que me foram mostradas durante a minha última visita ao CTM. Em um mês, os missionários consomem 2.270 quilos de cereais matinais, isto é, mais de 2,5 toneladas. Desses, 1.000 são de Lucky Charms. Lucky Charms é um cereal matinal muito conhecido. Talvez uma das melhores formas de alguém se preparar para ser um missionário seja comer Lucky Charms. Para vocês, pais, que estão tentando incutir nos filhos hábitos alimentares que considerem mais saudáveis, saibam que em um mês, os missionários consomem apenas 7 quilos de All Bran. Jovens do sacerdócio arônico, sugiro 6 maneiras pelas quais vocês podem se preparar para a missão. Primeiro, tenham a certeza de que possuem um testemunho pessoal da veracidade do Evangelho de Jesus Cristo. Saibam por si mesmos que vocês possuem o sacerdócio e que Jesus Cristo é o Salvador. Segundo,
Estudem e ponderem o livro de Mórmon, a ponto de poderem afirmar que Joseph Smith o recebeu do anjo Moroni e que o profeta o traduziu das placas de ouro. Terceiro, sejam limpos e puros. Para os que escorregaram, o arrependimento está ao seu alcance, caso procurem o bispo e peçam sua ajuda e conselho. Quarto, paguem o dízimo e as ofertas para que possam prestar testemunho desse grande princípio do Evangelho. Guardem dinheiro para servir como missionário. A missão não é de graça. Espera-se que o missionário contribua financeiramente com os custos de sua missão. Quinto, aprenda a fazer o trabalho. Tenha disposição para levantar cedo, trabalhar duro o dia todo e ir para a cama na hora. Enquanto estiver se preparando para a missão, aprenda a trabalhar. E sexto, seja master família em sua ala para conhecer a alegria de servir. Para todos os missionários de tempo integral, tenho algumas sugestões. Primeiro, abram a boca. O Senhor diz: "E deverás abrir a boca em todas as ocasiões, declarando meu evangelho em tom de rejuvio." Fale com todas as pessoas, com balconistas, passageiros de ônibus, pessoas na rua e com todos os que encontrar. Segundo, trabalhe duro. O missionário muitas vezes trabalha sem colher frutos. É fácil sentir-se desanimado. E vós sois chamados a efetuar a reunião dos meus eleitos, porque meus eleitos ouvem a minha voz e não endurecem seu coração. Terceiro, sejam obedientes, fiéis e sinceros. Os missionários trabalham em duplas por proteção. Um missionário protege melhor o seu parceiro quando é leal ao Senhor e ajuda o seu parceiro. Cumprindo as regras da missão, vocês têm liberdade para gozar da companhia do Espírito para ajudá-los. Quarto, ensinem e testifiquem. Ireis na potência do meu Espírito, pregando o meu Evangelho, de 2 em 2 em meu nome, elevando vossas vozes como o som de uma trombeta, declarando a minha palavra como anjos de Deus. E quinto, quando terminarem a missão, mantenham o espírito, a aparência e a confiança que as pessoas depositaram em vocês. Brigham Young disse certa vez a um ex-missionário: "Voltem para casa de cabeça erguida. Mantenham-se limpos, do topo da cabeça à sola dos pés. Sejam puros de coração." Aos pais e avós dos jovens do sacerdócio arônico, motivem e encorajem seus filhos e netos a servirem numa missão. Proporcionem a eles um lar íntegro e uma atmosfera de paz e estabilidade, onde sejam criados e preparados para servir. Sejam exemplos guardando os mandamentos. Paguem o dízimo e as ofertas. Assistam às reuniões sacramentais. Leiam as Escrituras e façam noites familiares para que seus filhos estejam preparados para a missão. Você e sua esposa devem se preparar para servir numa missão quando chegar o momento. Nós precisamos de muitos mais casais missionários. As alegrias e bênçãos de servir numa missão de tempo integral são tão sagradas para a própria pessoa que é difícil expressar esses sentimentos. 35 anos depois da minha primeira missão, recebi uma letra de uma família que eu ensinei, mas não batizei. A letra dizia que a família de 4 crianças que eu conheci na época era agora formada por 4 casamentos em templo, 3 missionários de tempo integral, 3 bispos, uma presidente de sociedade de socorro e uma dúzia de netos que estão crescendo e amadurecendo no Evangelho. Vocês podem imaginar a emoção e a alegria que senti, sabendo que eu ajudei a encontrá-los e a ensiná-los o Evangelho de Jesus Cristo? Para terminar, quero testificar das bênçãos do trabalho missionário. O ano passado, meu pai morreu com 88 anos. Quando era jovem, ele foi chamado a servir como missionário durante a época da depressão, quando poucos podiam atender a esse chamado. Foi muito difícil. Ele sempre disse que a decisão de servir como missionário foi a melhor que já tomou. Quando ele morreu, deixou 10 filhos. 9 ainda vivem, 56 granetos e 116 bisnetos.
De sua posteridade, 32 jovens serviram em missões de tempo integral e 15 cônjuges que entraram para a família serviram em missões, resultando em 47 missionários de tempo integral, ou seja, quase 100 anos de trabalho missionário integral. Tudo isso, em parte, foi resultado de um homem ter servido uma missão. Serei sempre agradecido por meu pai ter sido missionário e por ter sido motivado e ensinado a seguir seu exemplo. Presto testemunho deste grande privilégio que temos na Igreja, o de sermos missionários. Inerente à responsabilidade de sermos portadores do sacerdócio está o dever de servir numa missão. Oro para que todos cumpramos esta obrigação que temos para com o Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém.